O Libertador, capítulo 21. Betesda e o Sinédrio. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. João 5, versos 2 e 3. A certas horas, as águas deste tanque eram agitadas. Muitos acreditavam que isso era algo sobrenatural e que o primeiro que entrasse no tanque seria curado de qualquer doença que tivesse. Centenas de sofredores visitavam o lugar, mas era tão grande a aglomeração de pessoas quando a água era agitada que homens, mulheres e crianças mais fracas eram pisoteadas pela multidão. Muitos dos que conseguiam alcançar o tanque morriam à beirada do mesmo. Algumas pessoas haviam levantado abrigos em volta do lugar. Alguns dos doentes passavam a noite nessas varandas, na esperança de serem curados. Dia após dia, se arrastavam para a beirada do tanque. Jesus estava outra vez em Jerusalém, sozinho, em aparente meditação e oração. Ele caminhou até o tanque. Ao ver os pobres sofredores, desejou exercer seu poder curador, restabelecendo a saúde de cada um deles. Mas era sábado, e ele sabia que um ato de cura podia despertar de tal maneira o preconceito dos judeus que isso poderia abreviar sua obra. O Salvador, contudo, viu um caso de extrema miséria. Um homem paralítico havia 38 anos. As pessoas consideravam essa doença um juízo de Deus. Sozinho, sem amigos e achando-se indigno da misericórdia de Deus, aquele homem sofredor tinha passado longos anos na mais completa infelicidade. Quando se esperava que as águas se agitassem, os que se apiedavam do seu estado o carregavam até as varandas. Mas, no momento crucial, ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele chegava a ver o ondular da água, mas o máximo que conseguia era se aproximar da beirada do tanque. Seus esforços constante e contínuo desapontamento estavam rapidamente esgotando suas forças. O homem doente estava deitado em sua esteira, quando um rosto cheio de compaixão se inclinou sobre ele e disse: "Você quer ser curado?" Essas palavras cheias de esperança despertaram sua atenção. Ele achou que, de alguma forma, estava para receber ajuda, mas o brilho da animação momentânea logo desapareceu ao lembrar-se de quantas vezes já havia tentado alcançar o tanque. "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Verso 7. Jesus não pediu para aquele homem sofredor exercitar sua fé nele. Disse simplesmente: "Levante-se, pegue sua maca e ande." A fé do homem se apoderou daquelas palavras. Cada nervo e cada músculo do seu corpo aleijado vibraram ao receber vida nova. Ele reuniu sua vontade para obedecer a Cristo e seus músculos responderam. De imediato ficou de pé, descobrindo que podia se movimentar livremente e com facilidade. O homem poderia ter parado para duvidar, perdendo sua única chance de ser curado. No entanto, ele acreditou na palavra de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu força. Por meio da mesma fé, podemos receber a cura espiritual. O pecado nos separou da vida de Deus, nos deixando paralíticos. Por nós mesmos, não somos mais capazes de viver uma vida santa
do que aquele homem doente era capaz de andar. Muitos que percebem sua própria incapacidade e desejam ter vida espiritual estão tentando em vão obtê-la. O Salvador está se inclinando sobre estes que estão desanimados e em luta. Ele diz: você quer ser curado? Não espere se sentir com saúde. Acredite em sua palavra e coloque sua vontade bem junto a Cristo. Agindo de acordo com sua palavra, você receberá força. Cristo pode libertar você. Não importa o mal que esteja aprisionando sua alma e seu corpo, Ele dará vida à pessoa que estiver morta em sua transgressão. Efésios 2, verso 1. O restabelecido paralítico se abaixou para pegar sua esteira e seu cobertor. Ao se colocar de pé, olhou ao redor à procura de seu libertador, mas Jesus já tinha desaparecido no meio da multidão. Com passos voluntários e firmes, ele saiu depressa dali e, com sua recém-adquirida força, falou para vários fariseus sobre sua cura. Ele ficou surpreso pela frieza com que o ouviram. Eles o interromperam para perguntar por que estava carregando sua cama no dia do Senhor. De tão alegre, o homem havia se esquecido de que era sábado. Ele respondeu ousadamente: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Verso 11. Eles perguntaram quem tinha feito isso, mas ele não soube dizer. Aqueles líderes religiosos queriam uma prova direta para que pudessem condenar Jesus como violador do sábado. Ele não somente havia quebrado a lei, curando o homem doente no sábado, mas também havia cometido um erro gravíssimo de falar para ele levar sua cama dali. Exigências sem sentido. Com suas exigências sem sentido, os judeus tinham de tal maneira pervertido a lei que acabaram colocando um jugo pesado demais sobre ela, tornando sua observância um fardo insuportável. Não era permitido que um judeu acendesse o fogo sequer de uma vela no sábado. Como resultado, as pessoas dependiam dos gentios para muitos serviços que seus líderes diziam que elas não podiam fazer para si mesmas. Eles consideravam que a salvação era restrita aos judeus e que, por não haver esperança para os demais fazerem esses serviços, não piorariam as coisas para eles. Mas Deus nunca deu um mandamento que não pudesse ser obedecido por todos. No templo, Jesus encontrou o homem que tinha sido curado. Ele havia ido ao templo levar uma oferta pelo pecado e outra de gratidão pela grande misericórdia recebida. Jesus se apresentou para ele. O homem, agora saudável, ficou muito feliz por encontrar seu libertador. Sem saber o quanto os fariseus detestavam Jesus, ele lhes contou que tinha sido ele mesmo quem realizara a cura. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, verso 16. Jesus foi levado diante do sinédrio para responder à acusação de transgredir o sábado. Se os judeus fossem uma nação independente, essa acusação serviria para seu propósito de matá-lo. Entretanto, suas acusações contra Cristo não teriam nenhum peso em um tribunal romano. Eles esperavam, contudo, atingir outros objetivos. Cristo estava exercendo uma influência maior do que a deles, e muitos dos que não estavam interessados nos discursos inflamados dos rabinos estavam sendo atraídos pelos ensinamentos de Jesus. Ele falava de Deus, não como um juiz vingativo, mas como um pai amável. Com suas palavras e obras de misericórdia, ele estava quebrando o poder opressor dos mandamentos humanos
e apresentando o amor de Deus. O povo se reúne em torno de Jesus. Uma das mais antigas profecias sobre Cristo diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Gênesis 49, verso 10. As pessoas estavam se reunindo em torno de Cristo. Se os sacerdotes e rabinos não tivessem se colocado no caminho, seus ensinos teriam trazido uma reforma nunca antes vista no mundo. Contudo, aqueles líderes estavam decididos a acabar com a influência de Jesus. Seria útil para eles se pudessem acusá-lo diante do Sinédrio, condenando-o abertamente. Qualquer um que ousasse falar contra as exigências rabínicas era condenado, culpado de traição. Com base nisso, os rabis esperavam criar a suspeita de que Cristo era alguém que estava tentando derrubar os costumes estabelecidos, causando dessa maneira divisão entre o povo e preparando o caminho para os romanos humilharem os judeus totalmente. Depois que Satanás fracassou em derrotar Jesus no deserto, ele combinou suas forças para se opor a Cristo e atrapalhar sua obra. Amadureceu seus planos de cegar a mente do povo judeu para que eles não reconhecessem seu Salvador, enchendo os líderes com ódio que ele mesmo nutria contra o defensor da verdade. Faria com que rejeitassem a Cristo, deixando sua vida tão amarga quanto possível, esperando com isso desanimá-lo de sua missão. Jesus tinha vindo para tornar grande e gloriosa sua lei, Isaías 42, verso 21. Tinha vindo para livrar o sábado das pesadas exigências que haviam feito desse dia uma maldição em vez de uma bênção. Foi por essa razão que ele tinha escolhido o sábado para realizar a cura em Betesda. Ele poderia ter curado o homem doente em outro dia qualquer, ou simplesmente poderia tê-lo curado sem lhe dizer para carregar sua cama pela cidade, a fim de chamar a atenção para a grande obra feita em seu favor. Isso abriria caminho para que ele denunciasse as restrições dos judeus quanto ao dia do Senhor, declarando inválidas suas tradições. Jesus afirmou que o trabalho de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado. Os anjos de Deus estão sempre trabalhando pela humanidade em sofrimento. Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. João 5,17. Todos os dias são de Deus, para neles se cumprirem seus planos para a raça humana. Se a interpretação dos judeus sobre a lei fosse correta, então aquele que instituiu o sábado deveria parar seu trabalho e interromper a incessante rotina do universo. Deveria Deus proibir o sol de desempenhar sua função no sábado? Deveria ordenar que os riachos parassem de regar os campos e florestas? Deveriam o trigo e o milho parar de crescer? Deveriam as árvores parar de florescer e as flores de desabrochar no sábado? Deus não pode remover sua mão sequer por um momento, ou a humanidade desfaleceria e morreria. Também nós temos trabalho para fazer nesse dia. Os doentes devem receber cuidados, os necessitados precisam ser atendidos. O santo dia de descanso de Deus foi feito para nós. Deus não quer que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado. A lei do sábado proíbe o trabalho secular no dia de descanso do Senhor. O trabalho, que nos garante o pão de cada dia, deve parar. Nenhuma atividade que vise prazeres humanos ou lucros é lícita nesse dia. Assim como Deus terminou sua obra de criar e descansou no sábado, também nós devemos deixar as ocupações da vida diária e dedicar essas horas separadas
a um sagrado descanso, adoração e atividades santificadas. Ao curar o enfermo nesse dia, Cristo estava honrando o sábado. No entanto, os fariseus ficaram ainda mais zangados. De acordo com seu modo de ver, Jesus não somente havia transgredido a lei, mas, ao chamar Deus de Pai, havia se declarado igual a Deus. Eles o acusaram de blasfêmia. Esses adversários de Cristo tinham como referência nada mais do que seus costumes e tradições, e esses pareciam fracos e bolorentos quando comparados aos argumentos que Jesus extraía da palavra de Deus e do infindável ciclo da natureza. Os rabinos evitavam os pontos que ele apresentava e tentavam incitar a raiva contra ele, por afirmar ser igual a Deus. Se não tivessem medo do povo, os sacerdotes e rabinos teriam matado Jesus ali mesmo. O sentimento popular em seu favor era forte. Muitos aprovavam a cura do aleijado de Betesda. Dependência do poder do Pai. Jesus rejeitou a acusação de blasfêmia. Minha autoridade, ele disse, vem do fato de eu ser o Filho de Deus, um com ele em natureza, vontade e propósito, e coopero com Deus. O Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Verso 19. Os sacerdotes e rabinos estavam repreendendo o Filho de Deus por fazer a vontade e o trabalho do seu Pai, ao qual tinha sido enviado ao mundo. Achavam-se autossuficientes e não sentiam necessidade de uma sabedoria superior. O Filho de Deus estava entregue à vontade do Pai e dependia do seu poder. Cristo não fazia nenhum plano para si mesmo. A cada dia o Pai revelava quais eram seus planos. É assim que devemos depender de Deus, para que nossa vida seja a simples realização da sua vontade. As palavras de Cristo nos ensinam que devemos nos considerar inseparáveis do nosso Pai Celestial. Seja qual for o nosso status na vida, somos dependentes de Deus. Ele indicou qual é o nosso trabalho e nos deu os recursos para fazê-lo. Enquanto submetermos nossa vontade a de Deus e confiarmos em seu poder e sabedoria, Ele nos guiará em caminhos seguros para que possamos cumprir a parte que nos toca em seu plano. Mas os que dependem de sua própria sabedoria e poder estão se separando de Deus e cumprindo o propósito do inimigo de Deus e da humanidade. Os saduceus acreditavam que não haveria ressurreição do corpo, mas Jesus disse para eles que uma das maiores obras do Pai é ressuscitar os mortos e que Ele próprio tinha poder para fazer a mesma obra. Da mesma forma que o Pai ressuscitou os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Versos 21 e 25. Cristo declarou que o poder que dá vida aos mortos estava entre eles e que eles veriam esse poder sendo revelado. Este mesmo poder ressuscitador dá a vida à alma e nos liberta da lei, do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. É por meio da fé que nos apartamos do pecado. Os que abrem o coração a Cristo se tornam coparticipantes do grande poder que fará seus corpos ressurgirem da sepultura. O humilde Nazareno se ergueu acima da humanidade, se desfez da aparência do pecado e da vergonha e se revelou como Filho de Deus, um com o Criador do universo. Seus ouvintes ficaram fascinados. Ninguém jamais tinha falado palavras como as dele, nem se portado com tal majestade real. Suas palavras eram claras e positivas, declarando sua missão de maneira plena. O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Pai lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Verso 22 e 27.
Os sacerdotes e líderes religiosos se colocaram na posição de juízes para condenar o trabalho de Cristo, mas ele se declarou como juiz deles próprios e de toda a terra. Toda a bênção que vem de Deus para a raça caída vem por meio dele. Assim que existiu o pecado, também houve um Salvador, aquele que a todos ilumina e que nos acompanha com as mais ternas súplicas, procurando nos atrair do pecado para a santidade. É nosso advogado e juiz, aquele que, ao longo de todas as épocas, tem procurado livrar os cativos das garras do enganador, é quem vai julgar a todos. Por ele ter provado as últimas gotas de aflição e tentação humanas e entender nossas fraquezas, por ele ter resistido vitoriosamente às tentações de Satanás, lidará com justiça e bondade com aquele por quem ele derramou seu sangue para que fossem salvos. Por tudo isso, Deus apontou o Filho do Homem para executar o juízo. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,17. E Jesus declarou ao Sinédrio: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5,24. Ressurreição da vida. Está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Versos 28 e 29. A única luz que pode iluminar a escuridão da sepultura estava brilhando sobre Israel. Mas a vontade própria é cega. Jesus tinha violado as tradições dos rabinos e eles se recusavam a crer. O tempo, o local e a intensidade do sentimento que encheu a assembleia se combinaram para tornar as palavras de Jesus ainda mais marcantes. As mais altas autoridades religiosas da nação estavam procurando tirar a vida daquele que tinha se declarado o restaurador de Israel. O Senhor do Sábado foi por eles chamado perante o tribunal para responder à acusação de ter transgredido o sábado. Seus juízes olharam para ele espantados e enfurecidos, mas suas palavras eram incontestáveis. Ele não deu aos sacerdotes e rabinos o direito de interferir em seu trabalho. Recusou reconhecer-se culpado daquelas acusações, como também se recusou a ser ensinado por eles. Em vez de se culpar, Jesus repreendeu os líderes religiosos por sua ignorância sobre as Escrituras. Declarou que, ao rejeitarem aquele a quem Deus tinha enviado, eles haviam rejeitado a palavra de Deus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testificam a meu respeito. Verso 39. As Escrituras do Antigo Testamento irradiam o brilho da glória do Filho de Deus. Todo o sistema divino do judaísmo era uma profecia compacta do Evangelho, por meio da linha patriarcal e do sistema legal. A gloriosa luz do céu deixou claras as pegadas do Redentor. Cada sacrifício mostrava a morte de Cristo. Em cada nuvem de incenso acendia sua justiça. No tremendo mistério do lugar santíssimo habitava a sua glória. Não conseguiram intimidar Jesus. Os judeus supunham que seu conhecimento meramente aparente das Escrituras lhes garantia a vida eterna, mas depois de rejeitarem a Cristo em sua palavra, eles o rejeitaram em pessoa. Jesus lhes disse: vocês não querem vir a mim para terem vida. Verso 40. Os líderes judeus haviam estudado os ensinamentos dos profetas, não para ter um desejo sincero de conhecer a verdade, mas porque queriam encontrar provas para apoiar suas ambiciosas esperanças.
Quando Cristo veio de uma maneira diferente da que esperavam, eles não o aceitaram e tentaram provar que ele era um enganador. Quanto mais diretamente o Salvador falava com eles mediante suas obras de misericórdia, mais determinados eles ficavam em resistir à luz. Jesus disse: Eu não aceito glória dos homens. Verso 41. Não era a aprovação do sinédrio que ele desejava. Jesus estava revestido com a honra e a autoridade do céu, e, se quisesse, anjos viriam adorá-lo. Por amor a eles mesmos e por amor da nação, da qual eram líderes, ele queria que aqueles líderes judeus distinguissem seu caráter. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Verso 43. Se viessem outros, fingindo ter o caráter de Cristo, mas buscando sua própria glória, esses seriam aceitos. Por quê? Porque os que buscam a própria glória apelam para o desejo que os outros têm de ser exaltados. Os judeus teriam recebido o falso mestre porque ele inflamaria o orgulho deles. Os ensinamentos de Cristo eram espiritual e exigiam o sacrifício do eu, e isso eles não aceitariam. Para eles, a voz do Salvador era a voz de um estranho. Não há, hoje em dia, muitos líderes religiosos que estão rejeitando a palavra de Deus a fim de manter suas próprias tradições? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto porém que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Verso 46 e 47. Se tivessem escutado a voz divina que falou por meio de seu grande líder, Moisés, eles a teriam reconhecido nos ensinamentos de Cristo. Os sacerdotes e rabinos viram que não havia desculpa para sua oposição a Jesus, mas isso não aplacou seu ódio homicida. O medo se apoderou deles ao verem o poder convincente que acompanhava o ministério de Cristo, mas eles se trancaram na escuridão. Eles não conseguiram minar a autoridade de Jesus nem alienar as pessoas, muitas das quais convenceram de suas palavras. Os próprios líderes religiosos se sentiram sob profunda condenação, mas estavam decididos a tirar a vida do Salvador. Eles enviaram mensageiros para que advertissem o povo de que Jesus era um impostor. Também enviaram espiões para que relatassem o que ele fazia e dizia. Agora, o precioso Salvador estava definitivamente debaixo da sombra da cruz.